Qual é a missão de ser imagem de Deus na Terra? O que nós fomos chamadas a fazer em nome de Deus como suas representantes? A gente vai continuar a investigar um pouco mais o que Gênesis 1, 26 a 28 nos revela a respeito do que significa ser imagem de Deus e o que nos diferencia do restante da criação, né? Como seus representantes, como suas imagens na Terra. Quando a gente lê o capítulo de Gênesis 1 inteiro, a gente pode notar que existem algumas características e algumas bênçãos que a gente compartilha com o restante da criação. Quando Deus cria os animais e as plantas, Ele os abençoa e diz: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. E Deus dá, além da bênção da fertilidade, Ele dá a bênção da provisão. Ele diz para esses animais que eles podem comer de todas as árvores do jardim. Então, como parte da criação, nós também dependemos do Criador para termos fôlego de vida, né, para estarmos vivas, para recebermos provisão e para termos a bênção da fertilidade. Nosso Criador é a fonte de sustento para toda a criação. Nele nós nos movemos, existimos, Ele mantém a nossa vida e nos abençoa com provisão e fertilidade. Quando Deus cria a humanidade, Ele também diz aos seres humanos sejam férteis e multipliquem-se. Eu lhes dou todas as árvores do jardim para vocês comerem. A gente recebe também essa bênção, a bênção da fertilidade e a bênção da provisão. E por mais que popular a terra seja uma parte importante do propósito de Deus para a humanidade, ela não é o que nos diferencia do restante da criação como imagens de Deus. Vamos entrar então um pouco mais no detalhe do que nós somos chamados a fazer, né? Qual é a nossa missão como imagens de Deus, como representantes, aquilo que só nós fazemos dentro da criação, tá? Que os animais e as plantas não conseguem fazer. Então, para isso a gente vai destrinchar esses três versículos, né, 26 a 28 de Gênesis 1, a começar com a primeira frase que diz: façamos a humanidade a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Logo na primeira frase, o autor bíblico nos revela que o nosso Criador é um Deus que se relaciona de forma pessoal e que também se comunica. A própria essência de Deus é uma essência composta por três pessoas que estão em comunhão única, né, e íntima uma com a outra, e são compostas pela mesma natureza, tendo o mesmo valor, mas diferindo em expressão, né? A gente encontra o Deus Pai, a gente encontra o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E juntos eles decidem criar a humanidade de forma semelhante ao seu caráter e à sua essência. E o primeiro atributo que a gente pode descobrir, essa primeira marca da imagem de Deus em nós, é justamente essa necessidade de nos relacionarmos de maneira íntima, pessoal e tendo a qualidade da comunicação. Assim como o nosso Deus é relacional, a gente foi criado para estar em relação com outros, tanto com Deus quanto com os outros seres humanos que também são semelhantes a nós. Os animais, eles interagem entre si, eles até têm algum rudimento de comunicação entre si, mas eles não criam os relacionamentos da maneira como nós criamos. E, mais além, os animais não têm o mesmo nível de intimidade e possibilidade de conhecer ao Criador que a humanidade tem. A segunda marca da imagem de Deus em nós que a gente pode tirar dessa frase é que nós somos chamados não só a sermos seres relacionais, que se relacionam um com o outro, que se comunicam um com o outro, mas que nós somos chamados a sermos uma unidade, a vivermos em união, em comunhão diversa, ou em uma diversidade unida. O que eu quero dizer com isso? Seres humanos, assim como Deus, são seres comunitários e diversos entre si. Por mais que todos nós tenhamos a mesma natureza, a mesma essência, o mesmo valor, a mesma dignidade, cada ser humano é diferente e único. E a Trindade também é formada por iguais que são ao mesmo tempo diferentes entre si e se relacionam com amor e respeito,
sem um sobrepor o valor do outro ou um dissolver a diferença do outro. Então, nós refletimos a imagem de Deus em nós quando a gente nutre relacionamentos de amor com Deus e com o nosso próximo, respeitando as diferenças, sem dissolver, sem sobrepor as diferenças e buscando a união. Relacionamentos fazem parte da nossa constituição como imagem de Deus e a diversidade em meio à unidade, diversidade unida, unidade diversa, também é uma marca da imagem de Deus em nós. Vamos continuar a leitura. Então, Deus diz que ele vai criar a humanidade à sua imagem e semelhança, e depois que ele cria, ele fala: encham e governem a terra. A gente falou um pouco sobre a parte do encher, e agora eu quero falar um pouco da parte do governar a terra, que é o que nos diferencia do restante das criaturas de Deus, né? Ele fala: governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Como imagem de Deus, nos foi dada a responsabilidade e o privilégio de sermos autoridade na terra e exercermos domínio sobre as criaturas de Deus e a criação de Deus. Deus é a autoridade suprema. Nós estamos submetidos à autoridade dele. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas ao criar a humanidade, ele concedeu a homens e mulheres autoridade para governar a terra em nome dele, seguindo as ordenanças dele para a glória dele. E eu gostaria de ressaltar aqui que tanto homem quanto mulher foram feitos à imagem de Deus e receberam autoridade para exercer domínio sobre o restante das coisas criadas, em nome de Deus, para a boa fama, né, para a glória de Deus. Às vezes a gente acha que a fertilidade, a geração e criação de filhos é majoritariamente um privilégio e responsabilidade da mulher, e acabamos achando também que a parte de governar a terra é majoritariamente uma responsabilidade dada ao homem. Mas aqui em Gênesis 1 a gente não vê essa distinção, a gente não vê essa separação. Homens e mulheres têm um chamado mútuo como humanidade de criar famílias, de gerar filhos, de terem um lar e de governarem a terra, de dominarem sobre a boa criação de Deus para a honra e glória de Deus. Ambas as coisas para a honra e glória de Deus, tá? Então, de acordo com o que a gente leu até aqui em Gênesis 1, como integrantes da criação de Deus, como parte da criação de Deus, como criaturas de Deus, nós fomos abençoadas com a fertilidade e com sustento e provisão. E nós somos chamadas a exercermos essa fertilidade, enchendo a terra com a imagem de Deus. Agora, como imagem de Deus, né, algo que é exclusivo dos portadores da imagem de Deus, nós fomos criadas com a necessidade de estarmos em relacionamento íntimo, de união uns com os outros e com Deus, sem dissolver as diferenças. A unidade para a qual a gente foi criada não significa uniformidade, mas significa harmonia, significa coesão, coerência dentro de um todo que tem partes diferentes entre si. Assim como o nosso Deus possui autoridade sobre todas as coisas, nós fomos criadas com o privilégio e a responsabilidade de exercermos domínio e governarmos a terra em nome de Deus para a glória de Deus. Então, se a gente pudesse resumir em uma frase o que esses 2 versículos de Gênesis 1 nos revelam sobre a missão de sermos imagem de Deus na terra, é que nós, assim como Deus, somos seres feitos para estar em união relacional, ainda respeitando e celebrando as nossas diferenças, e chamados a exercer autoridade sobre a criação, em nome do Criador, como seus representantes na terra. Quando a gente se relaciona um com o outro, em comunidade, em união, respeitando ainda assim as diferenças, nós estamos imitando o que o nosso Criador faz dentro da eternidade. E a gente está fazendo com que a imagem de Deus seja conhecida através de nós. Quando nós governamos bem a terra, de acordo com o caráter de Deus, nós estamos revelando a imagem de Deus em nós.
Nosso Senhor Jesus, quando esteve conosco em carne e osso, a fim de resgatar o pleno significado do que significa ser imagem de Deus, orou para que nós, os seus discípulos e integrantes do seu corpo, fôssemos um só, como Ele é um só. A unidade sem dissolver a diversidade é fundamental no que o Senhor Jesus veio resgatar dentro da nossa humanidade. E além disso, Ele nos comissionou com a sua autoridade para anunciar a boa notícia da chegada do seu reino até os confins da terra e para enchermos a terra com a imagem restaurada de Deus, que é a imagem do seu Filho amado, ao batizarmos pessoas com seu Santo Espírito e ensinando essas pessoas a serem seus imitadores. Jesus resgata a missão da humanidade, resgata a imagem de Deus na humanidade e atualiza, né? E traz ainda uma outra dimensão do que significa ser imagem de Deus. Mas a pergunta que a gente foi criada para responder como imagens de Deus não foi somente o que Deus faz, mas também quem Deus é. E o que a gente conseguiu identificar até aqui como marcas de Deus em nós tem muito a ver com aquilo que nós fazemos, que é parecido com o que Deus faz. Agora eu queria investigar um pouquinho a mais de quais são as características, né, da personalidade, do caráter de Deus que nós somos chamadas a refletir, né? Uma coisa é a gente se relacionar, a gente governar a terra e gerarmos vida. Outra coisa é com que caráter a gente faz isso. Qual é o caráter que melhor reflete a imagem de Deus? E é isso que a gente vai falar no próximo vídeo.